apresentada em plenário, apesar de não observar a regra do 422, que é quando o juiz intima para as partes dizerem sobre as provas que querem que se produza em plenário. E aí, muito cuidado, então, com os debates. Vamos lá. O que são os debates? É o momento que a acusação e a defesa vai apresentar suas teses. E esse momento é crucial, é o momento mais importante do tribunal do júri. O tempo de debate é 1h30 para quando há um só réu, então a acusação tem 1h30, a defesa tem 1h30, ou se tem mais de um réu, esse prazo aumenta de 1 hora, então vira 2h30 para a acusação, 2h30 para a defesa. E aí vamos lá. O que você, advogado, tem que ter atenção quando você estiver lá no tribunal do júri? Inclusive, eu preparei um e-book, daqui a pouco, acredito que daqui a uma semana aí, eu devo estar disponibilizando, vai ser um e-book gratuito, em que eu vou trazer essas informações, é uma visão bem prática do tribunal do júri. Tá? Então, daqui a uma semana, mais ou menos, a gente já está finalizando a revisão do e-book, e ele deve estar disponível para vocês gratuitamente. Quem tiver interesse vai poder, né, ter acesso a esse e-book gratuito. Vamos lá. Aí o genérico está voltando para antes do tribunal do júri. Vamos lá, antes do plenário, né, genérico? Mas vamos lá. É cabível pronunciar o réu como MP pede a desclassificação do crime de homicídio para o de favorecimento real? Genérico, você entende o seguinte: a fase de pronúncia não é uma fase em que o juiz ele faz um juízo de certeza. O juiz é de probabilidade. Então, o fato do Ministério Público ele pedir a desclassificação lá nas alegações finais na primeira fase, não vincula o juiz, assim como não vincula também em termos de julgamento de mérito. Entenda que esse pedido do MP de desclassificação, ele vai ser mais adequado de análise no plenário. Por quê? Porque quem faz o juízo de valor a respeito do mérito é o tribunal do júri, são ali os jurados que compõem o conselho de sentença. São eles que fazem esse juízo de valor. Então, muitas vezes, o juiz tendo dúvida, ou seja, ele, apesar do MP falar pela desclassificação ali nas alegações finais na primeira fase, se o juiz tiver dúvida a respeito daquilo ali, ou seja, se efetivamente seria ali favorecimento real, ou se seria um homicídio, por exemplo, qualificado, ele vai fazer o quê? Pronunciar e submeter ao juiz da causa. Quem é o juiz da causa? São os jurados, tá certo? Então, não há nenhum problema se o juiz adotar esse procedimento. Quer dizer que você não pode recorrer em sentido estrito? Pode. O que eu quero dizer é que o juiz não está adstrito às alegações finais do MP acerca ali desse pedido que ele faz de desclassificação. Pode entender o juiz como pertinente, submeter o réu ao tribunal do júri para que o réu decida se efetivamente foi favorecimento real ou se foi um crime de homicídio, tá certo? Então, muita atenção a isso. Mas eu queria voltar aqui para o plenário, que a gente está entrando nos debates. Então, vamos lá. Nos debates, primeiro vai falar a acusação, e aí a acusação ela já está limitada. Por que ela está limitada? Porque a acusação nos debates ela só pode falar sobre o quê? Só sobre a pronúncia. Então, o promotor de justiça ele não pode extrapolar o que está na pronúncia. Ele não pode alegar outras situações que não levem à conclusão da pronúncia. Ou seja, se o réu está sendo condenado por homicídio simples, não pode o promotor querer qualificar esse homicídio, porque a pronúncia foi sobre homicídio simples, acabou. Ele só vai falar de homicídio simples. Não cabe a ele falar sobre outras circunstâncias. E aí você vai falar, e Renato, eu estou como advogado assistente de acusação. Eu sugiro a melhor postura do assistente de acusação, e aí isso vale para os debates, tanto para a acusação como a defesa. Lembre-se que vocês estão diante de pessoas leigas. É muito raro você ter alguém com formação em direito compondo ali o corpo de jurados. Normalmente são pessoas, às vezes, que nem têm formação em curso superior, são pessoas sem uma formação técnica jurídica. Então, você vai ter pessoas do povo compondo o corpo de jurados. E não adianta, não é tão importante para ele
para esse jurado a discussão técnica, porque o jurado não é perguntado sobre questão técnica. E, às vezes, eu via nos debates os debatedores, tanto o Ministério Público como Defesa, mergulhados ali na discussão técnica, com profundas reflexões jurisprudenciais, doutrinárias, mas isso para o jurado não importa. Então, a minha percepção é que o advogado, seja atuando como assistente de acusação, seja atuando na defesa, ele tem que procurar trazer elementos de convencimento para o jurado. E trazer discussão técnica não vai ajudar muito nesse convencimento. Então, por exemplo, o assistente de acusação, ele pelo menos, ainda que ele negocie com o Ministério Público, que fique só com 30 minutos, de 1h30. O Ministério Público ficou com 1 hora, você ficou com 30 minutos, você é assistente de acusação. Você vai jogar na cabeça do jurado a percepção sobre o fato, porque é isso que vai fazer ele decidir. É isso que vai ajudar ele a julgar o fato. É importante, então, você utilizar a estratégia que está na sua mão. Qual que é a estratégia? Convencer o jurado da sua tese. Se você está com uma assistente de acusação, deixa o Ministério Público cuidar da parte mais densa técnica e mergulhe na questão fática. Mergulhe lá na percepção do crime, nos antecedentes, o que antecedeu aquela cena criminosa, o que levou até aquele momento, e faça o jurado ele perceber a sua história, ele mergulhar na sua história, como se você estivesse efetivamente contando uma história para ele. E esse contar a história não significa enganar, significa mostrar a sua percepção de uma forma que o jurado ele mergulha, ele siga ali, é como se ele estivesse assistindo um filme quando você está contando. E, então, se você está ali como assistente de acusação, se liberte da parte técnica. Deixa isso como IP e mergulha na história, porque é aí que você vai utilizar o seu convencimento, o seu poder de convencimento com o jurado. Agora, na defesa não, aí você já tem que fazer uma construção mais completa. Então, na defesa, você tem que ter a preocupação de trazer elementos de prova que o jurado possa considerar como importantes. Afastar elementos de prova que não devem ser considerados pelo jurado, ou porque são contraditórias, ou porque são irrelevantes. E aí você vai construir a sua cena a respeito do fato para a defesa. Então, quando você abrir o seu trabalho, você abre e começa ali a construir a história para o jurado. Separa ali, você tem 1h30, separa meia hora para mostrar para o jurado como as coisas aconteceram com base nos autos, não é inventar, certo? Você vai pegar ali das provas que foram apresentadas em plenário, das provas que você encontra ali dentro do processo e que não foram apresentadas, porque a testemunha não foi ouvida, você vai construindo ali a sua história, ou seja, como os fatos aconteceram na visão da defesa. Porque quando o jurado consegue visualizar o fato, ele consegue entender como ele vai decidir. E sempre lembre o jurado de que a função dele ali é que, nos crimes contra a vida, a Constituição entende que a pessoa do povo ela tem que fazer esse julgamento exatamente porque ele está mais próximo daquelas pessoas envolvidas. Ele pode se colocar no lugar daquela pessoa. Então, é preciso que você construa ali sua apresentação, sua defesa, de maneira que a pessoa ela consiga visualizar a sua história e se sentir inserido nela. E aí, então, primeira meia hora, eu distribuiria sobre essa apresentação fática. Depois que você faz essa apresentação fática, um outro momento é agora você trazer os aspectos processuais, os aspectos técnicos. E aí não adianta você ficar discutindo com o jurado, por exemplo, o que é homicídio qualificado. Você precisa mostrar para o jurado que aquela circunstância específica, por exemplo, a impossibilidade de defesa, você vai ter que mostrar que ela não aconteceu. Não precisa você ficar dizendo para ele o que é qualificado. Você pode até dizer assim, olha, se você reconhecer isso aqui, você vai estar aumentando a pena em tanto.
Mas não precisa explicar tecnicamente o que significa homicídio qualificado. Não, você precisa convencer o jurado de que você não quer que ele reconheça aquela qualificadora, por exemplo. Então, você vai apresentar para o jurado argumentos que justifiquem que aquele pedido de condenação que o MP fez, ele não pode ser acolhido. E aí você vai trazer, nesse outro momento, nessa outra meia hora, a análise probatória. Então, você vai começar a construir ali, por que essa prova aqui não serve? Essa prova aqui não serve porque ela está contraditória com essa outra aqui. Essa prova aqui não serve porque ela não foi colhida conforme o Código de Processo Penal, então ela não pode ser conhecida por vocês, jurados. É isso que você tem que mostrar. Então, reserve essa meia hora. Então, eu estou dividindo em 3 partes. Primeira meia hora, você apresentar o cenário fático para o jurado. Segunda meia hora, você demonstrar para o jurado o que ele tem que usar como instrumento de convicção. Terceira meia hora, o que você vai fazer? Aí agora você vai entrar no momento do julgamento. Qual que é o momento do julgamento? O jurado, ele julga respondendo perguntas, que são os quesitos. Então, é preciso você mostrar para o jurado o que ele vai responder, sobre o que ele vai ser perguntado. E mostrar para o jurado qual tem que ser a resposta dele. Não há nenhum problema nisso. Você demonstrar para o jurado como que você quer que ele responda. Porque isso vai dar clareza para o jurado, na hora que ele estiver respondendo a quesitação, do que ele tem que falar. Ele vai ficar bem seguro. E isso você vai conseguir através dessa demonstração do que é imprescindível para ele compreender, por exemplo, por que ele vai responder não, quando perguntar se o crime lá ele deve ser reconhecido como qualificado por impossibilidade de defesa que consistiu em determinado comportamento. Então, eu sugeriria, e aí respondendo a pergunta que o Cláudio tinha feito há bastante tempo, o que a defesa não pode deixar de falar? Ela não pode deixar de falar sobre o fato, contar a história para o jurado, ela não pode deixar de falar sobre as provas, ou seja, examinar as provas e dizer o que o jurado tem que considerar, o que não deve considerar, e ela não pode deixar de falar sobre o que o jurado vai ter que responder, quais são as perguntas que o jurado vai ter que responder. E aí eu fragmentaria aí, Clelson, respondendo sua pergunta de 2 semanas atrás, eu fragmentaria isso em 3 partes. Eu falei aqui meia hora para cada um, mas você, quando estiver construindo ali a sua defesa, a sua tese de plenário, você vai adequando isso. Mas, eu consideraria como crucial para o advogado de defesa ele apresentar essas 3 visões para o jurado, para que na hora que ele for responder as perguntas, ele não vai ter dificuldade, ele vai saber como ele vai decidir. Porque o jurado ele vai decidir um fato. O juiz depois ele vai mergulhar ali, se for condenado, ele vai fazer ali a dosimetria da pena. Mas quem vai dizer se vai ser condenado ou absolvido é o jurado. E, às vezes, perde-se muito tempo no plenário, nos debates, discutindo-se questões jurídicas que estão fora da alçada do jurado. O jurado vai analisar os fatos. E aí é importante você olhar para os fatos e apresentar eles de uma forma bem clara para os jurados. E aí, isso que eu procurei trazer nesse book, que daqui a 1 ou 2 semanas vai estar disponível para vocês gratuitamente, para quem tiver interesse no Tribunal do Júri, onde eu apresento como o advogado pode ter uma atuação prática no Tribunal do Júri, e eu faço isso com serenidade de quem já presidiu mais de 350 júris. Então, é uma visão que pode ajudar muitos de vocês, principalmente os advogados que estão começando, principalmente também o estudante que está terminando a faculdade, que pretende atuar na seara penal, vai dar uma ideia para vocês. Pronto, o genérico perguntou da tréplica, A tréplica, o que é? Quando termina ali os debates, é possível o Ministério Público fazer uso da réplica. O que é a réplica? É ele chegar e vai contra-argumentar o que a defesa falou nos debates. Ele vai ter 1 hora para isso, se for um réu só. Ou 2 horas, se forem 2 réus, a mesma coisa a defesa, vai ter 1 ou 2 horas. E aí, o que é importante falar na réplica, na tréplica? O Ministério Público vai contra-argumentar a sua tese
e a defesa vai ter direito à tréplica. Aí eu já faço um alerta. Não necessariamente vai haver tréplica, tá, genérico? Só a tréplica se o Ministério Público for a réplica. Se o Ministério Público abre mão da réplica, encerra os debates, acabou. Não vai ter, aí já vai para a quesitação, tá? Então, não guarde. Às vezes a pessoa fala, não vou guardar isso para a tréplica. Não faça isso. Não guarde informação importante para o jurado para a tréplica. Porque se o Ministério Público não for a réplica, não adianta a defesa reclamar que não teve tréplica, tá bom? E o que você vai falar na tréplica? Você vai desconstituir tudo o que a acusação apresentou. Lógico que no seu debate você vai tentar desconstituir, mas na tréplica você tem menos tempo e você tem que ser mais incisivo naquilo que você quer tirar da cabeça do jurado. Daquilo que você quer dizer, olha, o Ministério Público está dizendo isso, mas não pode ser acolhido e você tem que mostrar por quê. É importante você ter um bom conhecimento das provas e daquelas provas que você quer contra-argumentar, porque aí toda vez que o Ministério Público apresentar uma tese com base em uma prova, você vai ter um instrumento de afastar isso e de mostrar para o jurado assim, olha, apesar do Ministério Público estar falando isso, você não vai considerar isso porque essa prova aqui ela não está adequada, por exemplo. Então, na tréplica, genérico, focar em desconstituir o discurso do Ministério Público, principalmente do que ele falou na réplica. Já que você é o último a falar, a defesa, foque nisso. Talvez você esteja querendo perguntar sobre a possibilidade de inovação de tese na tréplica. Isso é um tema muito controvertido. O próprio STJ, ele oscila, ele, em determinado momento, diz que é possível inovar na tréplica, depois ele passa a dizer que não é possível inovar. Então, muito cuidado com essa questão de inovar a tese na tréplica, porque na própria jurisprudência ainda é um tema muito conturbado. Lembrando que o que interessa é você convencer o jurado, você está falando de matéria fática, então focar ali no convencimento do jurado. A gente está entrando nos últimos 15 minutos, eu vou ainda fazer mais uma observação sobre quesitação, e aí eu vou fazer o seguinte, como teve muita pergunta, eu vou fazer assim, no próximo sábado, a gente vai continuar falando de Tribunal do Júri, mas eu vou fazer um papo jurídico diferente. Como é que a gente vai fazer? Eu vou deixar vocês entrarem ao vivo comigo, quem tiver no Instagram, né? No YouTube não dá para entrar, mas vocês podem botar aqui, a gente vai trazer as perguntas. Então, no próximo Papo Jurídico, a gente vai bater um papo mesmo. Quem quiser vai entrar aqui online comigo no Instagram e a gente vai papear. Vocês vão fazer a pergunta ao vivo e eu vou responder. Eu procuro responder tudo que vocês colocam aqui, mas vamos fazer diferente para ficar mais dinâmico. E vamos continuar falando de Tribunal do Júri, mas no próximo eu vou só responder pergunta. Então, no próximo, vocês vão fazer pergunta para mim aqui sobre Tribunal do Júri e quem quiser, óbvio, vai entrar ao vivo para fazer a pergunta e a gente conversar. Tá bom? Fica aí já combinado assim, porque eu vou fechar aqui Tribunal do Júri, mas vou fechar aqui com um tempinho um pouco apertado. E aí, espero ter respondido, Genérico, sua pergunta sobre tréplica. E aí chega o momento dos quesitos, tá? E esse momento é muito importante, só que é um momento que não é muito bem utilizado, na minha opinião. Os quesitos, eles têm que trazer... Pronto, ó. Tanto é que eu falei agora e o John colocou a quesitação. E ele John, por que ele é um tema muito recorrido no Tribunal do Júri? Exatamente porque o quesito ele tem que refletir um fato. Então, o quesito ele tem que trazer um fato para o jurado responder sim ou não. Vamos lá o exemplo. O fato lá, impossibilidade de defesa. Você tem que perguntar, a pergunta tem que ser, fulano de tal, ele agiu impossibilitando a defesa da vítima porque atacou a vítima pelas costas. Estou dando um exemplo. Isso tem que ficar claro para o jurado. E por isso, John, que muitas vezes se recorre alegando exatamente nulidade na quesitação. Porque o quesito, às vezes, é dúbio. Então, é preciso você preparar o jurado para responder o quesito e é preciso que, no momento que está ocorrendo a leitura dos quesitos, você impugne os quesitos que você considera que estão dúbeis. Isso aí já é o papel de você na defesa, ou
se você tiver como assistente de acusação também, né? Ou do Ministério Público, impugnar o quesito, pedir a retificação do quesito para afastar. Se o juiz indeferir, não tem problema, manda consignar em ata. Sempre pedir para consignar em ata. E outra coisa, no tribunal do júri é tudo ali ao vivo, né? Tudo rápido. Então, toda vez que você fizer um requerimento e que você entender que aquilo pode configurar uma nulidade, não precisa brigar com o juiz-presidente. Não precisa. Você só pede para consignar em ata. O que vai acontecer é que depois você pode alegar uma nulidade. Se o tribunal vai reconhecer ou não, é outra história. Mas você peça para consignar em ata. Porque, consignando em ata, você tem meios depois de recorrer. A mesma coisa a quesitação, John, ela é fundamental. A quesitação é o momento em que o jurado ele vai dizer se condena ou não, se reconhece uma qualificadora ou não. Então, é importante o advogado estar atento à quesitação. E a quesitação tem que ser algo mais objetivo possível. Porque quando ela também é uma pergunta muito extensa, o jurado ele se perde, ele não sabe o que ele está respondendo. Então, existe uma arte para construir os quesitos. O que eu sugiro? Você, como advogado de defesa, leve os seus quesitos previamente redigidos. Quando eu digo os seus, aquilo que você acha que o juiz deve perguntar para o jurado. Quando o juiz lê os quesitos para fim de impugnação, se você não está concordando, você impugna o quesito e fala, excelência, olha, da forma que está redigida não está muito claro, o jurado pode ter uma dubiedade, eu sugiro o quesito assim, assim, assado. E o juiz vai refletir, ele pode retificar o quesito. Muitas vezes eu retificava quesitos. Eu tinha feito um quesito e depois eu retificava. E geralmente, aí é uma prática minha, e eu vou falar só por mim, né? Não estou aqui dizendo como deve ser feito, mas geralmente eu tinha por praxe entregar os quesitos muito antes. Eu começava o julgamento, eu já dava os quesitos que eu tinha redigido para a acusação e para a defesa. Às vezes a impugnação acontecia até antes. Às vezes vinha lá o advogado, doutor, aqui, isso aqui está um pouco dúbio, vamos trocar aqui. Eu ia e trocava. Mas se isso não for feito, na hora que o juiz está lendo os quesitos, fique atento, leve o seu rascunho de quesitos, porque aí na hora você vai ver, não, do jeito que está aqui está genérico. Por exemplo, quesito genérico. O motivo foi fútil, isso é um quesito genérico, porque assim, mas qual foi o motivo que leva à futilidade? É preciso que isso fique claro para o jurado. O motivo foi fútil porque a motivação decorreu de uma briga de jogo de futebol. Ponto. Aí o jurado vai dizer se é sim ou não, mas tem que ficar claro. Qual foi o motivo fútil? O motivo do crime ter acontecido em razão de uma briga de futebol é fútil? Essa que tem que ser a quesitação. Porque aí o jurado vai saber, não, isso aí para mim é fútil, não é? Certo? E é diferente de perguntar, o motivo é fútil? Mas o jurado vai ficar, mas qual foi o motivo, afinal? Então, a quesitação é fundamental. E a atenção da defesa à qualidade da quesitação pode ser a diferença entre um resultado favorável à sua tese ou desfavorável. Então, quando vier a quesitação, nós temos ali um momento crucial também para o advogado de defesa. Passada a quesitação, o juiz ali explica para os jurados e aí encerra ali a fase pública e o tribunal do júri vai para uma fase reservada, que é chamada sala secreta, que nem sempre acontece numa sala secreta porque não há um espaço físico, de repente o fórum é menor, não tem esse espaço de sala secreta, e muitas vezes o que se faz é tirar as pessoas de plenário, e aí fica somente o juiz, acusação, defesa. O réu também é tirado, ele não participa, não assiste ali a decisão, e se faz a votação de cada quesito. A votação é feita com cédulas sim e cédulas não, que respondem aquelas perguntas. Por isso a importância de, nos debates, você focar ali no convencimento do jurado de como ele vai responder determinada pergunta, como ele vai responder sobre a autoria, como ele vai responder ao quesito genérico, o jurado absolve o acusado. Esse quesito é genérico. Ele não precisa dizer o jurado absolve o acusado por razão de legítima defesa. Não. Muitas teses da defesa caem ali dentro do jurado absolve o acusado. Isso é outro ponto muito interessante, que você pode trabalhar várias teses e direcionar o jurado para responder sim ao quesito genérico de absolvição.
a partir do momento que você explicou para o jurado que aquela situação deveria gerar absolvição. Então, é importante também. Né? E aí a gente está entrando aqui, faltam aí 8 minutos aqui na minha conta aqui. Né? Então, eu queria terminar aqui. Então, a gente fecha ali com esse momento de votação dos quesitos. Cada jurado responde sim ou não, através de cédulas, né, que ele coloca numa urna. E depois o juiz vai abrindo essas cédulas até o limite máximo, né? Ou seja, ele não precisa abrir as 7 cédulas. Ele tem lá 4 cédulas sim, ainda tem 3 para abrir, ele não precisa abrir as outras 3. Às vezes ele vai abrindo, né, e dá 4-3. É por coincidência, ele vai puxando um sim, um não, um sim, um não, até chegar na última. Mas, via de regra, chegou na 4ª cédula, ele vai parar. Ele não precisa abrir todas as cédulas. E, a partir daí, havendo a decisão do tribunal do júri, o juiz vai fazer a sentença, ou condenatória ou absolutória. Se for absolutória, é o juiz que vai decidir sobre a aplicação da pena. Isso não é decisão dos jurados. O jurado decide o fato. Então, por isso é importante, nos seus debates, vocês se preocuparem em apresentar os fatos ao jurado. Às vezes fica discutindo, aí vai falar de agravante, atenuante. Não precisa, o jurado não decide agravante e atenuante. É importante no plenário você deduzir as atenuantes que o juiz quer que reconheça. Assim como o Ministério Público tem que ir em plenário alegar as agravantes que o juiz ele deve reconhecer. Elas têm que ser apresentadas em plenário, mas isso não vai ser objeto de pergunta. Então, você está lá terminando o seu debate, você vai, excelência, eu gostaria de consignar que a defesa pede que seja reconhecida, por exemplo, a menoridade, né, que o agente é menor de 21 anos, que seja reconhecida a confissão, que seja reconhecido alguma outra atenuante que favoreça ao réu. Assim como a acusação, né, o Ministério Público assistente de acusação, deve deduzir isso em plenário. Mas isso não precisa esgotar isso com os jurados, não perca tempo com isso. Basta apenas você mencionar que quer que o juiz reconheça. Porque quem vai reconhecer agravante e atenuante é o juiz, tá certo? E a gente vai encerrando aqui, faltam 5 minutos, e eu já convido vocês, na próxima semana, no próximo sábado, a gente vai continuar falando de Tribunal do Júri, mas a gente vai falar, vai ter uma roda de conversa. O papo jurídico vai virar uma roda. E eu vou deixar vocês entrarem ao vivo aqui para conversar comigo, tá bom? Aí aqui o John está falando, viu o julgamento que a tese principal é a ausência de autoria. Os jurados quesitaram pela ausência de materialidade no primeiro quesito, o TJ anulou o julgamento por contrariedade à prova nos autos. John, o júri é soberano. A anulação por contrariedade à prova dos autos tem que ser algo muito, muito crasso. E realmente aí o jurado, né, se tem a prova da materialidade, qual que é a prova da materialidade? É o exame de corpo de delito, né, o laudo cadavérico. Se tem laudo cadavérico que diz que a causa da morte foi, né, por exemplo, um disparo de arma de fogo, então a pessoa morreu de um disparo de arma de fogo. Né? E aí, no outro quesito, né, é que perguntaria, foi fulaninho que efetuou o disparo de arma de fogo que matou, né, que tirou a vida de ciclano? Então, o certo, né, se era negativa de autoria, era o jurado responder não no segundo quesito. E aí, o júri foi anulado porque efetivamente houve uma prova, uma decisão contrária à prova dos autos. Agora, é importante também lembrar que nem sempre o tribunal vai anular por conta disso. Nesse caso, é porque foi gritante. Né? Realmente, a materialidade estava demonstrada. Então, a resposta deveria ser no segundo quesito e não no primeiro. Mas, por exemplo, eu já peguei um júri que não havia materialidade. A defesa, muito oportunamente, muito atenta, identificou lá, era um homicídio em que se alegava que a pessoa tinha sido agredida, tinha sofrido, né, agressões físicas. Só que essa pessoa, ela tinha problemas de saúde, tinha problemas de coração, e ela foi encontrada caída num barranco. E quando foi ler o laudo cadavérico falava que a causa da morte foi infarto. E aí a defesa, muito atentamente, porque isso ninguém viu até o momento do plenário, foi até um defensor público que fez esse júri, ele falou, olha, mas essa causa da morte aqui não é uma causa da morte ligada a uma agressão, a causa da morte aqui está infarto. Ele não morreu por conta
das agressões por conta de troca de soco, porque ele foi encontrado, a vítima foi encontrada só no dia seguinte. Ela foi encontrada caída num barranco. E aí havia questão de álcool, etc. E a defesa alegou ausência de materialidade. Porque para ter materialidade não é só a pessoa morrer, tem que ter nexo de causalidade entre a agressão e a morte, a causa da morte. E a causa da morte era outra, era infarto, John. E aí, nesse caso, a defesa ela pugnou aí pela ausência de materialidade. Tá certo? E o júri concordou, acolheu essa tese nesse caso. Mas esse outro que você falou deve ter sido... a tese era ausência de autoria e o júri disse que não tinha materialidade. E aí fez sentido aí o tribunal anular, tá bom? E, mais uma vez, lembrando, daqui a uma semana ou duas eu vou começar a disponibilizar um e-book sobre Tribunal do Júri, sobre a atuação do advogado no Tribunal do Júri. Vai ser um e-book gratuito, tá bom? E no próximo sábado, no nosso papo jurídico, a gente vai continuar falando de Tribunal do Júri e vamos fazendo uma roda de conversa. E vai ser um prazer muito grande receber vocês aqui, a gente entrar ao vivo aqui e fazer pergunta para mim, tá bom? Então, no próximo papo jurídico, a gente vai fazer diferente. O pessoal vai poder entrar ao vivo. Quem estiver no YouTube, pode fazer a pergunta também aqui no chat do YouTube. Não dá para entrar ao vivo, porque aí vocês precisariam do link do StreamYard, aí seria muito complicado enviar para vocês esse link. Então, a gente vai fazer ao vivo aqui no Instagram, vai ser ao vivo também no YouTube, mas quem quiser entrar ao vivo para conversar comigo, vai entrar aqui no nosso Papo Jurídico ao vivo. Merilian, né, de Aragão, eu vou sempre deixar a live gravada, tá certo? Então, você vai conseguir assistir aí a gravação, tá bom? Tanto no Instagram como no YouTube eu deixo gravado, tá certo? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Foi ótimo o Papo Jurídico e eu espero vocês no próximo sábado para a gente continuar falando de Tribunal do Júri e trazer mais coisas interessantes aí de Tribunal do Júri para a gente conversar. E aí vai ser só uma roda de perguntas sobre o Tribunal do Júri, tá bom? Um excelente sábado, bom final de semana para vocês e a gente se vê no próximo sábado aqui de novo no Papo Jurídico, 9h30 da manhã. Forte abraço para todos aí, obrigado pela participação e até o próximo sábado, às 9h30, tá bom? Bom final de semana, fiquem com Deus.